Milhares de telespectadores assistiram pela primeira vez às imagens dramáticas de um ritual de exorcismo e acompanharam momento a momento a determinação de um padre que aceitou o desafio de enfrentar o demônio que todos afirmam ter tomado conta do espírito de uma jovem. Tanto o exorcismo como a reportagem foram autorizados pela Arquidiocese de Nova York, e algumas cenas são tão fortes que os produtores da rede ABC fizeram um alerta. As crianças e as pessoas mais nervosas não devem assistir este programa. A reportagem sobre o exorcismo começou a ser feita no ano passado, quando um dos líderes mais poderosos da Igreja Católica Americana, o cardeal John O'Connor, fez uma declaração surpreendente. Ele reafirmou aqui na Catedral de St. Patrick de Nova York que o demônio existe e que o exorcismo estava sendo usado para algumas pessoas se livrarem do mal. Na época, 2 casos estavam sendo examinados pela igreja. Um deles, o desta jovem identificada como Dina, de 16 anos. No primeiro contato com o repórter Tom Jarrell, do programa 2020, Dina conta que sempre ouve vozes e que conversa com o demônio. Durante anos, Dina teve ataques violentos. Ela cuspia e vomitava nas pessoas e falava com vozes estranhas. Durante meses, ela ficou sem ir à escola. A mãe de Dina, chamada Felisa, diz que ela não parecia um ser humano e agia como se fosse o próprio diabo. Ela sempre dizia que estava possuída, diz Felisa. Desesperada, a mãe de Dina levou a filha para se consultar com uma pessoa que dizia ter poderes paranormais. Um falso parapsicólogo, mas o resultado foi desastroso. Dina conta que o homem arranhou todo o corpo dela, alegando que só assim conseguiria expulsar o demônio. Mas a mãe de Dina diz que o comportamento da filha piorou. Ela passou a ter ataques durante a noite. Às vezes parecia um homem, às vezes uma criança. Como o comportamento de Dina piorava a cada dia, ela foi internada no Hospital Infantil de Miami, onde foi tratada durante 2 meses pelo psiquiatra Warren Challenger. Nesta entrevista ao repórter Tom Jarrell, o médico diz que Dina apresentava muitos problemas e que tinha dificuldades até com os cuidados básicos de saúde. O repórter pergunta ao psiquiatra se ele já identificou algum caso de possessão pelo demônio. E o Dr. Challenger responde que não acredita nisso. Mas a verdade é que o tratamento tradicional não teve nenhum resultado. Aqui, Dina diz que está cansada de sofrer e que o estado dela está piorando muito. A mãe, desesperada, diz ao repórter que não aguenta mais ver a filha sofrer tanto. Foi neste estado de desespero que a família decidiu entrar em contato com a Igreja Católica de Nova York. O processo de avaliação do caso começou a ser feito pelo padre James Lebor, que é o pároco desta pequena igreja de Nova York. Ele também tem o título de auxiliar de exorcismo e é bem claro nas opiniões sobre esse tipo de fenômeno. O demônio existe, a possessão é possível e isto é aceito por todos que frequentam a igreja, diz o padre Lebor. Para dirigir toda a cerimônia foi chamado um padre que não pode ser identificado e que é conhecido apenas pela letra A inicial da palavra anônimo. Nossa luta, diz ele, é a luta contra o mal. E para isso usamos todos os meios que nos são disponíveis. O processo para a realização de um exorcismo é muito cuidadoso. E pode demorar até 6 meses até que a igreja decida realizar a cerimônia. A primeira coisa que fazemos, diz o padre Lebar, é verificar se não há nenhum problema médico que possa levar uma pessoa a ter problemas estranhos. Então eu me sento com um psiquiatra ou um psicólogo e discutimos longamente sobre o caso. Geralmente, as pessoas que estão possuídas têm uma força fora do comum e são capazes de levitar. Elas se levantam do chão sem nenhum motivo em particular. E depois, com a voz estranha, contam coisas impossíveis de serem conhecidas por elas. E falam em línguas que nunca estudaram, explica o padre Lebar. Depois de 6 meses de estudos, veio a aprovação oficial da Arquidiocese de Nova York. E os padres reuniram uma equipe para participar da cerimônia de exorcismo. Esta equipe é formada pela psicoterapeuta Carol Raza, que conhece bem a história de Dina. Uma enfermeira, um tradutor de espanhol, freiras católicas, outros padres e um médico. Antes de começar o ritual, todos fazem uma oração pedindo a proteção de Deus. To watch over us this night as well as tomorrow. We ask your protection
O padre que comanda o exorcismo passou vários dias rezando. Eu posso ser atacado, posso ser possuído, mas estou feliz em me oferecer ao sacrifício. É uma experiência aterradora e assustadora, e muitas vezes eu penso em fugir. Deixar o tempo passar e fugir. Mas quando se chega tão longe, não se pode voltar, diz o padre conhecido apenas pela letra A. A primeira providência é preparar o quarto para o exorcismo. A freira Lois Sheffer diz que em outros encontros com Dina aconteceu uma grande quebradeira. Ela começava a se encolher e depois atirava tudo longe, diz a freira. Esta é apenas uma almofada e ela estava sentada aqui, mas o comportamento dela era muito estranho. O cabelo ficou de pé, os olhos esbugalhados e o rosto todo avermelhado. E é por isso que eu também vou tirar o quadro e as almofadas. O confronto do exorcista com o demônio começou com uma missa. Dina não sabia do motivo desse encontro. O padre, conhecido como A, resolveu fazer segredo. Segundo ele, a surpresa é um fator importante na hora do exorcismo. Nesta primeira conversa, Dina ainda está calma. Ela diz ao padre que quer se livrar de tudo isso. Começa a cerimônia. O padre dá a Dina um copo de água benta, na expectativa de provocar algum tipo de resposta. O exorcista pergunta a Dina quais os demônios que estão presentes. O padre Lebar explica que o ritual é lento. Segundo ele, o demônio faz um jogo de disfarce e geralmente custa se revelar. De repente, a cena se modifica. Dina começa a se mexer e a jovem passa a falar com vozes estranhas e baixas, como se fosse um homem. Essa voz estranha diz ao exorcista que não quer partir e insiste. Você entende? Eu não quero ir. Do you understand? No, you understand. I don't want to go. Foi a primeira vez que ouvi a voz se manifestando, diz o exorcista. Eu fiquei muito surpreso e disse para mim mesmo, vamos lá, vamos acabar com isso. Na primeira pausa da equipe, Dina se torna mais violenta. Em meio aos gritos, o exorcista exige que o demônio desapareça para sempre. O padre coloca o crucifixo no rosto transtornado de Dina. O rosto de Dina volta a se transformar. A voz muda e ela fala como se fosse uma criança. Minga. O fenômeno não dura muito. Dina se acalma um pouco e é capaz de dizer os nomes dos demônios que, segundo ela, estão em seu corpo. Demônios que ela chama de Cian e Mingo. Num rápido diálogo com o padre, ela diz que Cian é um demônio de origem africana e que vive na selva. E afirma que Mingo, o outro demônio, é um homenzinho pequeno. Nesse momento, os padres decidem. O exorcismo deve ser levado até o final. O padre segue o ritual da Igreja Católica, um ritual que é virtualmente o mesmo desde a Renascença. O padre diz que representa Deus e exige que ela obedeça fielmente às ordens dele. Mas a reação é agressiva. Dina exige que ele se afaste. Do no damage to this person or to any of the people in this house. Lord Jesus Christ, send your Holy Spirit into our hearts and our lives, Lord. Send your Holy Spirit into our lives, Lord. Lord Jesus Christ, Son of the living God. Stay away! I now exercise you, most unclean spirit. You gave power to your apostles to pass through dangers unharmed. Armed with the power of your A cerimônia fica cada vez mais tensa. E a menina chora. I therefore enjoin every unclean spirit, each devil, each partner of Satan. As orações se intensificam e as reações físicas de Dina são cada vez mais violentas, tão violentas
que a equipe que participa do exorcismo é obrigada a amarrar os pés e braços da jovem. Numa reação desesperada, a jovem grita, com uma voz que não parece ser a dela. Eu não quero ir, eu não quero ir, por favor, não me deixem ir. O padre Lebar diz que a resistência de Dina era tanta que ela poderia se levantar do chão e levitar até o teto se não estivesse amarrada na cadeira. O exorcista insiste na sua luta. Você é o príncipe das trevas, mestre de todos os demônios, inventor de todas as obscenidades. Vá embora de vez, criatura do mal. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I was seeing a 16-year-old little girl, you know. A psicoterapeuta Carol Raza diz que ficou aterrorizada. Eu vi aquela garota lutando desesperadamente e então pensei, há qualquer coisa estranha acontecendo aqui. E o demônio é de fato uma realidade presente. O padre exorcista diz que também não teve dúvidas. Pela expressão de Dina, ele viu que o demônio estava presente. Rezando o tempo todo, o padre Lebar observa o padre A de perto, procurando possíveis sinais de fraqueza da parte dele. Segundo o padre Lebar, isso pode significar o fracasso da luta contra o demônio. Mas o padre A não demonstra cansaço, nenhuma fraqueza. A esta altura, o ritual do exorcismo já dura 7 horas. A cerimônia chega a um momento decisivo. O padre A sabe disso e coloca toda a sua fé na ordem insistente para que os demônios identificados como Cian e Mingo deixem o corpo de Dina. Dina se torna um pouco mais calma e parece pronta a obedecer ao comando do padre, mas ainda mostra sinais de reação. Leave now. In the name of Jesus Christ, I command any of the spirits that are present in Gina to speak out now and reveal themselves. Minga has to go now. The cross compels you. O exorcista se torna mais agressivo e exige: eu ordeno que o espírito perdido parta agora, que deixe nossa irmã Dina para sempre e que não volte nunca mais a perturbar alguém nesta terra. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gina, kiss the cross of Christ. De repente, parece que tudo terminou, que Dina conseguiu finalmente sair de um transe. É um alívio para todo mundo. A psicóloga Carol Raza afirma que as palavras finais do exorcista modificaram o comportamento de Dina. Depois do exorcismo, Dina voltou a ser internada no Hospital Infantil de Miami e foi tratada pelo mesmo psiquiatra, o Dr. Warren Challenger. Dina só ficou 2 semanas internadas e o Dr. Challenger admite que desta vez ela estava bem melhor. Mas ele atribui esta melhora a uma nova combinação de medicamentos. Mas o padre Lebar discorda da opinião do médico. Segundo ele, a medicação é importante porque permite que Dina se mantenha em equilíbrio. Mas uma coisa é certa, diz ele. Dina garante que as vozes nunca mais voltaram a incomodá-la e eu não acredito que isso possa ser atribuído apenas aos medicamentos. O programa da ABC teve uma grande repercussão no país inteiro, com jornais e revistas publicando reportagens sobre o exorcismo. E no dia seguinte à exibição da história de Dina, a rede ABC promoveu um debate e mostrou uma pesquisa do Instituto Gallup. A pergunta era esta: você acredita que às vezes as pessoas são possuídas pelo demônio? As opiniões são divididas. 49% dos entrevistados acreditam que sim. 35% responderam não. E 16% disseram que não estão certas sobre isso. E Dina, o que diz? A equipe da rede ABC voltou à casa de Dina depois que ela deixou o hospital de Miami. Ela ainda está tomando tranquilizantes, mas afirma que nunca se sentiu tão bem quanto agora. Eu sei que estou livre do demônio e me sinto muito feliz, diz ela. O repórter pergunta se Dina sentiu dor durante a cerimônia de exorcismo, e Dina responde:
Sim, senti um pouco de dor porque o padre pressionou muito a cruz na minha cabeça. Mas também houve outro tipo de dor porque aqueles espíritos do mal faziam muita força para permanecer no meu corpo. Agora não. Agora eu me sinto uma outra pessoa. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you peace, my peace. Atualmente o padre Lebar mantém a rotina de sempre. Ele reza a missa todos os dias na sua pequena igreja de Nova York. E, ao mesmo tempo, participa de investigações de casos que possam ser considerados como uma possessão demoníaca. O Padre A, o padre que realmente comandou o exorcismo, está em algum lugar dos Estados Unidos. Ele diz que em cada ritual alguma coisa morre dentro dele e passa noites e noites sem dormir, atormentado pela luta contra o que chama de ódio puro. Este é o preço pago pelo exorcismo, diz ele. She has a right to a normal life like you and I. And she's turned to the church asking for help. And if you heard the cry that she and her mother have made, you would respond in the same way. Boa noite.